Olá pessoal, hoje é sábado, 31 de outubro, o último dia, teoricamente, para fazer o cadastro do empregador e do empregado doméstico no portal E-Social. A gente está recebendo aqui o auditor fiscal do trabalho, Dr. Paulo Telino. Bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado. Vamos começar perguntando a ele o que acontece com quem não fizer o cadastro até hoje. Esse cadastro pode ser feito depois, incide algum tipo de multa? Essa tem sido uma dúvida bem frequente. Muitas pessoas têm comparecido, tanto no Ministério do Trabalho, como na Receita Federal, nos demais órgãos, no INSS, na Caixa, a respeito dessa questão do prazo limite. Qual é o prazo limite? As pessoas estão pensando que seria hoje, no final do mês de outubro. No entanto, já que o recolhimento, o prazo limite no mês de outubro, cujo vencimento é até o dia 7, só que lembrando que o vencimento ele vai ser antecipado, que ao contrário de tributos, de alguns boletos bancários, quando o boleto bancário vence no sábado ou no domingo, você costuma pagar no dia útil seguinte. Em relação ao E-Social, isso não se aplica. Então, nesse mês, o que vai acontecer é que os recolhimentos que seriam no dia 7 não poderão ser no dia 7, vai ser antecipado para o dia 6. Então, a rigor, você poderia concluir a sua etapa cadastral e a consequente geração da folha de pagamento e guia de recolhimento DAI, documento de arrecadação do E-Social, até o dia 6. Claro que o ideal é que você conclua a etapa de cadastro até o final do mês de outubro, porque às vezes você precisa procurar outros órgãos, porque quando você faz a qualificação cadastral, você verifica que os dados do seu funcionário apresentam algumas inconsistências que precisariam ser sanadas. E aí é preciso tempo para resolver isso, Exatamente. Né? E é uma função do empregador resolver esse tipo Muitas vezes algumas alterações levam até 7 dias para serem implementadas. Por isso a importância de ter feito com antecedência, né? Exatamente. Eu acredito que nesse momento o portal deve estar bem congestionado, como aconteceu durante essa semana inteira. Muita gente relatou problema de site travando, site caindo, dados que não conseguiam ser preenchidos. É verdade. Né? Vamos lá, durante a semana a gente selecionou algumas perguntas dos internautas. Eu vou repassar agora esses questionamentos para o Dr. Paulo. Ana Celi perguntou o seguinte: quando o empregado tem dados conferidos e validados, mas o sistema insiste que há uma divergência, o que fazer? Esse é um dos 3 grandes erros que, infelizmente, ainda estão acontecendo. E talvez seja de utilidade pública lhe dar uma palavra de que alguns erros estão sendo sanados. Os 3 principais erros que estão acontecendo é o seguinte: você passa pela qualificação cadastral e a qualificação diz que os dados estão corretos. E você pensa que os dados vão ser plenamente aceitos pelo E-Social. Quando você chega no cadastro, ele dá algum tipo de divergência na base CNIS ou na data de nascimento, mesmo tendo passado pela qualificação cadastral. Esse tipo de erro, o SERPRO e a DataPrev já estão cientes disso e eles prometeram que iam resolver isso de forma que esse problema deixe de existir. Além desse erro, existem outros erros que têm acontecido com frequência, que é um erro chamado ticket de erro. Às vezes você está utilizando o E-Social e aparece a mensagem: ocorreu um erro, informe o ticket de erro. Ele te dá um número bem grande e manda você informar aos administradores do sistema. Esse tipo de erro é um erro intermitente, que às vezes você acessa, quando você sai do E-Social, entra novamente, esse erro desaparece. Mas até esse erro intermitente já estão cientes disso e estão tratando desse tipo de erro para que não venha acontecer. E o último erro que tem acontecido bastante é o erro relativo ao cadastro do empregado como empregador. Ou seja, quando você vai fazer o primeiro acesso, às vezes o empregador está colocando o CPF do empregado. O que é que acontece? Quando ele vai pela primeira vez, insere o CPF do empregado, o E-Social vai entender que aquele empregado é empregador. O que é que acontece? Ele descobriu, depois de ter feito esse cadastro, que ele cadastrou, infelizmente, o empregado como empregador. Ele para aquilo e vai fazer novamente o dele, dessa vez correto. Quando ele vai fazer o dele, ele conclui a parte do empregador, só que ao tentar lançar o empregado como o empregado para ser cadastrado como empregado, o E-Social acusa que aquele empregado já consta como empregador. E esse tipo de erro também estão cientes e estão resolvendo.
Eu falei 3, mas me lembrei que tem o quarto, À que vontade. surgiu de ontem para hoje, que é o erro onde as pessoas estão acessando o cadastro de empregado e a parte da nacionalidade não estava ficando habilitada. E a partir dali você não conseguia passar, porque você não conseguiria atribuir a nacionalidade brasileira e continuar preenchendo. É como se o sistema tivesse o tempo todo esperando que você fosse cadastrar um empregado estrangeiro. Esse tipo de erro, ele é intermitente. Ele é do mesmo jeito que aquele segundo erro que eu havia falado do ticket de erro. Então, depois de algumas tentativas, isso tende a sumir. Claro que isso não deveria acontecer e eles estão trabalhando para que sequer a intermitência desse erro exista. Ok. Vamos lá, a gente tem também uma pergunta da internauta Daniela Rodrigues, que questiona o seguinte: como e quando sai o boleto para pagamento? Que é a guia única, não é? A partir do início de novembro, vai ser disponibilizado uma atualização no E-Social, onde você vai conseguir gerar a folha de pagamento e a geração do DAI, que eu já tinha me referido, documento de arrecadação do E-Social, onde vão constar todos os recolhimentos devidos, seja ele o FGTS, que são os 8%, seja o INSS, tanto a parte do empregador como a parte do empregado. Você vai ter os 3,2%, que é aquela reserva para um eventual pagamento da multa dos 40% do FGTS, os 0,8%, que tem a ver com um seguro contra acidente de trabalho, e se houver a incidência do imposto de renda, para quem recebe atualmente o valor está por volta de R$ 1.930, também já efetuaria as deduções do imposto de renda. Então, só confirmando, a partir de amanhã o sistema vai estar liberado para gerar essa guia e o prazo de pagamento vai esse mês até o dia 6. Vamos lá, pergunta de Carlinha Farias. Como fazemos para efetuar os recolhimentos dos empregados demitidos no mês de outubro? E como é que a gente faz o lançamento dessa dispensa do funcionário no portal? Isso aí já está aberto? É necessário a gente separar duas coisas. Uma coisa é o pagamento dos valores devidos na rescisão do contrato de trabalho. O que é isso? São aqueles valores devidos ao saldo de salário, ou seja, aqueles dias que ele trabalhou no mês de outubro, com o proporcional do 13º, de férias e aquelas coisas todas. Enquanto o E-Social não disponibilizou isso, o trabalhador, o empregador, ele continua tendo a obrigação de pagar dentro do prazo legal. Qual é o prazo legal? Se o empregado foi demitido sem justa causa e o aviso prévio foi indenizado, o prazo para o pagamento é de 10 dias corridos. Se o aviso prévio foi trabalhado, se foi pedido demissão ou término de contrato, o prazo para pagamento das verbas rescisórias, descritos no artigo 477, parágrafo 6º da CLT, agora a gente está falando de doméstico, começa a de vez em quando se socorrer de artigos da CLT, uma vez que vários direitos foram incorporados ao patrimônio do doméstico, do funcionário doméstico. E quando ele tem esses outros tipos de aviso prévio trabalhado, término de contrato e pedido de demissão, o prazo seria o primeiro dia útil após o término de contrato. Então, isso a gente está falando de prazo para pagamento das verbas rescisórias. Embora a pergunta que o internauta fez foi relativa ao recolhimento das obrigações decorrentes do E-Social. O recolhimento, até hoje, ainda não está disponibilizado, mas no início de novembro será disponibilizado o evento trabalhista de desligamento. Desligamento é a saída daquele funcionário do quadro de funcionários daquele âmbito residencial. Quando ele informar a data de desligamento, vai ser gerado um DAI contendo os recolhimentos devidos de uma forma muito parecida com o DAI que é gerado para quem está ativo. Só que o tipo de cálculo é um pouco diferente porque ele vai levar em consideração alguns valores proporcionais. Mas o empregador não precisa se preocupar com isso, porque a intenção do E-Social é que você coloque no E-Social tudo o que acontece e deixar que o cálculo, a parte difícil de calcular hora extra, repouso semanal remunerado sobre a hora extra, adicional noturno, salário família, todas essas coisas que seriam difíceis vão ser automatizadas para que o E-Social entregue todos os valores plenamente calculados e num formato para você gerar uma folha de pagamento, saber o que precisa pagar
e o que precisa recolher. Ok. Muita gente também questionou o que é que acontece se o empregado tiver afastado pelo INSS no mês de outubro. O que fazer? A primeira coisa que você faz é cadastrar a si como empregador e cadastrar o empregado. Mas depois que você cadastrou o seu empregado, você pode ir no E-Social, clicar em trabalhador, registrar evento trabalhista. Depois de você clicar em evento trabalhista, você vai selecionar aquele trabalhador que está afastado, mas ele poderia estar afastado tanto por auxílio doença, ou ele está por auxílio maternidade, ou ele poderia estar de férias. Qualquer um desses afastamentos, quando você clica em registrar evento trabalhista, você vai selecionar o funcionário e você vai ter um campo específico para jogar os dados das férias ou do afastamento, seja ele qual tipo de afastamento for, para que o E-Social entenda que aquela pessoa está afastada e faça a geração das guias respectivas, levando em consideração isso. Por quê? Porque, por exemplo, as férias são pagas antecipadamente. Então, se a pessoa tirou férias e pegou alguns dias de outubro, na folha de outubro não seria correto que ele lançasse o valor devido da integralidade do mês. Por quê? Porque alguns dias de outubro já haviam sido pagos anteriormente no mês de setembro. Porque o pagamento das férias, ele tem uma forma diferente do salário normal. Porque no salário normal a pessoa trabalha e até o início do mês subsequente ele recebe. As férias são tratadas de forma diferente. Beleza, e para finalizar, a gente vai fazer a pergunta do internauta Nilson Aquino Moura. Ele pergunta como vamos pagar as férias e o 13º. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Quando você informa o que está acontecendo, na época correta do pagamento do 13º, seja a primeira parcela, seja a segunda parcela, o E-Social já vai ter todas as informações que precisa para poder fazer o cálculo. Ele já vai ter os dados de admissão, já vai ter o salário contratual, ele já vai ter computado ao longo dos meses a média de horas extras que o seu funcionário tem, ele já vai ter todos os dados para fazer o cálculo e o consequente geração das guias relativas ao 13º, e as férias foram inseridas, como a gente já havia falado, segundo os parâmetros que você colocou, da data do início, data do término, ele faz aquela distribuição ao longo dos meses. Ok. Espero que a gente tenha ajudado. Muitíssimo obrigada, doutor Paulo. Quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma sugestão, pode escrever para economia@jc.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, foi um prazer.